seja muito bem-vindo ao Bible Talk. Nós estamos hoje aqui na nossa terceira aula do nosso curso sobre o Espírito Santo de uma perspectiva pentecostalista. Então, se você perdeu as nossas aulas passadas, você vai ver aqui agora aparecendo um link na tela. Você clica nesse link e você vai ter acesso à nossa primeira e à segunda aula. Se você quiser fazer esse curso e ter aí todo o material, todas as referências que a gente vai usar aqui nessa aula, você pode baixar a nossa apostila que está no primeiro link da descrição desse vídeo. Para nos ajudar nessa aula, eu tenho aqui a honra e o prazer e o privilégio de ter o meu amigo, meu pai, o pastor Elias, para nos auxiliar nesse estudo. Tudo bem, pastor Elias? Graças a Deus, tudo bem, pastor Renato. Muito bem. Estamos aqui na brecha. O que o senhor tem achado desse curso? Maravilhoso. Eu acredito que no final desses estudos, desses 3 estudos, muitos irmãos não terão mais nenhuma dúvida acerca da pessoa do Espírito Santo, do seu operar, da sua capacitação que ele traz para cada um de nós. E é interessante saber que o Espírito Santo, ele está conosco e está conosco para sempre. Amém. Então é preciso que a gente tenha isso bastante evidente na nossa vida. Não estamos só. O Espírito Santo está conosco. Amém. Então agora você que está aí assistindo essa aula, eu gostaria que você pegasse um papel e uma caneta, vai lá, busca o seu caderno, para que você possa anotar todas as referências e todas as dúvidas que você tiver, você pode marcar no comentário, fazer a sua pergunta no comentário e nós vamos tentar responder o mais rápido possível. A nossa aula de hoje é sobre o batismo no Espírito Santo. E o texto base para essa lição de hoje está no livro de Atos, capítulo 1, no verso 5, que diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. E a nossa big idea, dessa lição de hoje diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica em classe com o pastor Elias. Então está aqui, a leitura em classe, ela está registrada em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 a 13. Diz aqui o primeiro versículo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mostos ou embriagados. A introdução, ela vai nos mostrar, e eu gostaria que o irmão ou a irmã que está nos acompanhando prestasse bastante atenção
para que no final não fique nenhuma dúvida. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. O que a introdução está nos trazendo é que muitas pessoas tanto lêem a Bíblia como levam em conta o trabalhar do Espírito Santo dentro desse formalismo intelectualizado e teológico, simplesmente teológico. Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa e que, como pessoa, ele tem a divindade, tem a sua deidade semelhante à do Pai, semelhante à do Filho, não existe diferenciação entre um e outro, e que a evidência do batismo no Espírito Santo é uma capacitação, como aconteceu lá, né? Antes de Jesus retornar, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, antes de Jesus retornar ao céu, ele orientou os discípulos que não se ausentasse de Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E a vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo se deu exatamente naquele dia, no dia de Pentecoste, trazendo o batismo com o Espírito Santo para todos os 120 irmãos que estavam ali reunidos, trancados dentro do cenáculo, amedrontados, com medo dos judeus, porque os judeus, após ter assassinado Jesus, eles ganharam força e os cristãos daquela época, os que não fugiram, se trancaram dentro de casa porque tinham medo de ser perseguidos, aprisionados e mortos. Então, eles estavam ali. Mas, a partir do momento que houve essa capacitação, que eles foram revestidos de poder, então, eles só não ficaram corajosos, vamos dizer assim, como eles tiveram capacidade de abrir a porta. Quem antes estava com as portas fechadas, trancado, agora eles abrem a porta, saem para fora e falam com todas aquelas pessoas, conforme nós vimos aqui na leitura de classe. Ok? Então, o Espírito Santo, ele vamos dizer aqui, o propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Esse Deus que está sendo tratado aqui pelo comentarista não é o Deus Pai, e muito menos como se alguém dissesse Deus Filho, mas é o Deus na pessoa do Espírito Santo. O Pai e o Filho na pessoa do Espírito Santo, habitando em cada um de nós. Aí vem a primeira questão. O que significa batismo no Espírito Santo? E aí nós vemos aqui um ponto que precisa também ser explicado, que não é batismo com o Espírito Santo, mas é no Espírito Santo. E o Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo. Muita gente tem dúvida, mas eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu não recebi o Espírito Santo? Sim. Primeiro porque quem convence o homem do pecado, como já falamos, né, nas lições anteriores, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O pastor, o pregador, o missionário, o apóstolo, o bispo, não tem essa capacidade. Por mais conhecimento bíblico ele possua, por mais eloquência que ele possua na área da homilética, ele não tem essa capacidade de convencer a pessoa do seu pecado. Quem convence é o Espírito Santo. E a partir do momento que a pessoa crê no Senhor Jesus e recebe ele como único e suficiente Salvador, então, a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a obra da restauração, da regeneração dele. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa
de meu Pai, conforme registra Lucas, capítulo 24, verso 49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, conforme Atos 1, versículo 4 e 5. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, em Atos capítulo 11, versículo 15 e versículo 16. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 4, versículo 8, 31, capítulo 7, verso 55, capítulo 13, 52 e Éfeso, capítulo 5, 18. Então, nós vemos aqui que, no início, os discípulos estavam trancados no cenáculo. Eles estavam amedrontados. Como qualquer ser humano, os discípulos temiam pela sua vida. Os judeus que tinham crucificado Jesus, que tinham assassinado Jesus, podemos dizer assim, em outras palavras, estavam com gosto de sangue na boca. Então, eles estavam perseguindo a todos os cristãos. Mas, nesse momento, quando o Espírito Santo chega, então ele derrama essa unção sobre eles e eles passam agora a ter um revestimento. O que seria um revestimento? Para nós cristãos, nós recebemos Jesus, aceitamos e acreditamos na sua palavra, cremos que ele é o Salvador, que ele deu a sua vida por nós e aceitamos ele como Salvador. Então nós somos vestidos com as vestes da salvação. O Espírito Santo veio, branqueou as nossas vestes, tirou todas as manchas, todos os nossos pecados foi jogado fora, nós somos lavados com a palavra e fomos purificados com o sangue do Cordeiro. Fomos alvejados. Agora, quando somos batizados no Espírito Santo, nós estamos recebendo um revestimento de poder, não só para continuar sendo crente, mas para poder frutificar no reino, através dos dons que o Espírito Santo vai nos conceder, segundo o desejo do seu coração. O primeiro ponto aqui é a questão do fenômeno pentecostal, que está nos versículos 2 a 4. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do meu Pai. E os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Então, nós vemos aqui que João Batista, quando ele veio, ele pregou o arrependimento. Ali no deserto, ali às margens do Rio Jordão, ele pregava o arrependimento. E as pessoas vinham da cidade ao encontro de João para ouvir a sua pregação, e diz o texto bíblico ali que muitos se arrependiam dos seus pecados e se submetiam ao batismo. Aquele batismo de João era um batismo para o arrependimento. Eles recebiam o batismo dando um testemunho, né, um testemunho de que eles estavam aceitando a palavra de João Batista, que era o precursor de Jesus Cristo. E eles davam testemunho pessoal para aquelas pessoas que vinham à reunião ali, de que estavam agora dispostos a se tornar discípulos de João Batista e aprender mais sobre a vida do Messias. No entanto, João Batista disse: após mim virá alguém, que eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias da sua alparca. Esse é o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista dava testemunho de Jesus. E quando Jesus veio para se batizar, e veja bem, Jesus não tinha nenhuma necessidade de submeter batismo. Mas Jesus, como veio para cumprir a justiça de Deus,
Então ele veio, inclusive no momento do batismo de João, aliás, de Jesus, João se recusou. Falou, olha, eu que preciso ser batizado por ti, como que você vem para me batizar você? Ele falou, deixa assim por enquanto, convém nos cumprir a justiça de Deus. E aí João Batista batiza Jesus, e no momento que Jesus sai da água, João Batista testifica que os céus se abriu e o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre Jesus e uma voz do céu ecoa. Eu não sei se todos os que estavam ali ouviram, mas João Batista ouviu e diz, este é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Em outra versão, em quem me comprazo. E João testifica de Jesus que ele era o batizador. O ponto 2. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Isso é fato, já falamos. Está registrado em João 3, do versículo 5 a 8. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e capítulo 6, verso 19. Quem não tem o Espírito não é cristão. Romanos 8 e verso 9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta de experiência da conversão, porque os discípulos já tinham uma vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecoste. Lucas, no capítulo 10, verso 20, e João, capítulo 20, 22, nos mostra que chegou o momento em que o Senhor soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, eles já eram cristãos, eram seguidores de Jesus, eles tinham agora o Espírito Santo com eles, tanto é que depois que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, foi quando o Senhor Jesus designou 12 para pregar, depois os 70, e eles foram e fizeram proezas no nome do Senhor Jesus, né? Curaram enfermo, ressuscitaram mortos, seguiram na risca tudo aquilo que Jesus orientou. Por quê? Porque até então Jesus era quem fazia o trabalho. Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus perdoava pecado, Jesus fazia todas as coisas dentro do ministério. Mas a partir do momento que Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo e os envia, então eles conseguem fazer a obra do Senhor. Quer dizer, era um treinamento, ou em outras palavras, eles estavam fazendo um estágio naquela conclusão do curso de teologia junto com o mestre. Amém? Então, diz aqui o versículo, todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Conforme já disse, Atos 8, 12 a 17, 9 e 17, e capítulo 19, verso 2 a 6. Terceiro ponto, conceito teológico. O conceito teológico diz o quê? Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Lucas, capítulo 24, 49. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Atos, capítulo 9, 17, capítulo 10, 44 a 48. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, conforme registra Atos, capítulo 2, 18, em todos os lugares e em todas as épocas. Atos, capítulo 2, 38 a 39. Nessa questão que nós falamos aqui, é importante porque quando Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas,
Isso só poderia acontecer se nós tivéssemos esse revestimento de poder, conforme aconteceu lá no Pentecostes. A função do batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder no crente, é para que ele possa frutificar no reino de Deus. Como frutificar? Ele tenha a condição, a capacidade de poder evangelizar, testificar do amor de Deus para as outras pessoas que não conhecem Jesus, para poder fazer a obra de Deus. E todas aquelas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, ele recebe, em particular, um dom em especial. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos, livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Eu já vi, no decorrer dessa minha vida, nasci e me criei no Evangelho, pela grande e infinita bondade de Deus, e eu já vi muitas pessoas receberem o batismo no Espírito Santo no dia da conversão. Ele levantou a mão para aceitar Jesus e quando foi lá à frente, se ajoelhou, arrependido, chorando, com o coração quebrantado, Jesus veio através do Espírito Santo e selou ele com o selo da promessa, conforme a gente costuma dizer. Foi selado com o selo da promessa e falou em novas línguas. Eu já vi crentes serem batizados no Espírito Santo no dia do batismo nas águas. A pessoa foi batizada nas águas. Quando ele sai da água, ele é tomado por um poder sobrenatural e começa a falar em novas línguas. Eu já vi crentes ser batizados nos cultos de oração na igreja. Eu já vi crentes ser batizados no Espírito Santo em vigílias. Eu já vi crentes serem batizados no Espírito Santo dentro da sua casa, lavando a louça, tomando banho. Mas ele estava ali tão focado, buscando, que o Senhor veio e o batizou com o Espírito Santo. E é uma experiência maravilhosa. Eu me lembro que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi num culto de vigília. E o Senhor usou um profeta e disse que naquele momento o Senhor estaria coroando 2 servos dele. E nós éramos mais ou menos em 20 pessoas naquela vigília. Mas de repente, eu ouvi quando aquele irmão usado por Deus em profecia falou aquilo, mas de repente eu fui sentindo assim, parece que eu fui saindo fora de mim e não sei explicar, mas o fato é que eu fui batizado com o Espírito Santo e parece que naquele momento eu podia voar, eu flutuava, eu fiquei tão leve. É uma coisa, uma experiência que só quem vive entende. Eu não sei explicar. Quando eu fui para casa, já de manhãzinha, eu estava caminhando, indo para casa, e eu não conseguia falar nada. Eu ia abrir a boca para falar alguma coisa e falava em mistério. Falava uma língua que eu não sabia o que estava falando. E parece que eu estava pisando em algodão. Eu não sentia nem os paralelepípedos da rua, que era calçada com pedras, debaixo do meu pé. Parece que eu estava andando, eu estava flutuando. É uma coisa linda, maravilhosa. E a partir daquele dia, o Senhor Jesus foi me concedendo dons de profecia, dom de ensinar. E eu tinha um desejo no meu coração de ser um pregador do Evangelho. Desde muito cedo eu tinha desejo de ser um obreiro na casa do Senhor. E Deus me concedeu tudo isso. Hoje eu sou um servo do Senhor, fui separado para o ministério, tenho ensinado, tenho pregado o Evangelho e eu tenho sentido essa evidência na minha vida, o Espírito Santo tem falado comigo. Às vezes eu não comento essas coisas porque muita gente não dá crédito, mas o Espírito Santo conversa comigo, eu converso com ele. Eu já tive tantos livramentos através do Espírito Santo, que sempre esteve do meu lado, e eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho esta convicção de que o Espírito Santo está comigo, e muito mais do que isso, eu sou um salvo na pessoa bendita de Jesus. E estou aqui nesse plano, nessa dimensão, aguardando o momento da chamada do Senhor para me ir para a dimensão gloriosa, para outra dimensão. Amém, meus irmãos? Amém. Você que está aí participando da nossa aula, você pode ter essa experiência aí agora, se você quiser também. Se você quiser buscar o Espírito Santo, ele está aí agora, ele pode te selar com esse selo da promessa nesse exato momento.
Então não fique preso a esse vídeo. Se você quiser parar esse vídeo agora e buscar o Senhor, eu tenho certeza que Ele pode fazer isso ainda hoje. Pastor, vamos para o segundo ponto, que é o propósito do batismo no Espírito Santo. Amém. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal, fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Primeiro, qual a finalidade do batismo? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como A. O poder para uma vida santa e serviço eficaz. B. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. C. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. D. A proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, eu quero trocar em miúdos aqui esse primeiro ponto que fala sobre a finalidade. Então, nós vemos aqui que o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como A. O poder para uma vida santa e serviço eficaz. O cristão só consegue ter uma vida santa, se ele tiver o Espírito Santo na sua vida e tiver esse revestimento de poder. Segundo, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. E essa língua não é inventada, não é o inglês, não é o francês, não é o chinês, não é coreano, enfim. Essa língua é a língua dos anjos. E o Espírito Santo é que vai fazer você falar. Não é você que vai fazer o Espírito Santo falar através de você. É o Espírito Santo que vai te conceder essa evidência de falar em novas línguas. Amém? C. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ali, no dia de Pentecoste, não ficou ninguém de fora. Todos, os 120 irmãos foram cheios do Espírito Santo. E agora, capacitados para dar prosseguimento ao Evangelho, à obra de Deus. D. A proclamação ou testemunho de Cristo. Muita gente, eu mesmo particularmente, quando no início do ministério, eu ficava muito preocupado com a questão de pregar. O que é pregar? Como pregar? Nos cursos teológicos, tive as aulas, as matérias de homilética, onde ensina você preparar sermão, aquela coisa toda. Eu nunca fui aficionado a isso, não. Eu uso o modo antigo que vi os meus ancestrais fazer. Você vai para o joelho, você lê a Bíblia, vai para o joelho, pega um caderno e uma caneta e vai anotando aquilo que o Senhor vai colocando na tua mente, e depois você faz o resumo e prepara, e com ação e graça do Espírito Santo você entrega uma mensagem divina, pentecostal, como deve ser. Porque se você se pega lendo, escreve um sermão, um esboço lá de 2, 3 páginas e fica lendo aquilo ali, fica muito mecânico. Então não é bom. O bom é quando você é usado pelo Espírito Santo. Só que para isso você tem que ter conhecimento bíblico. Isso não isenta você de ler a Bíblia, de orar e jejuar. Isso faz parte, tá, do script. Você quer ser alguém capacitado para pregar e pregar na unção de Deus, e que a palavra que sai da tua boca, ela saia e cumpra o desígnio para a qual foi enviada por Deus, então você tem que se deixar gastar. Amém, irmãos? Tem que se deixar gastar, como disse Paulo. E aí é necessário você estar cheio do Espírito Santo, porque senão você não consegue. Aleluia. Aí diz aqui ainda, o finalzinho aqui, a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O ponto 2, a capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria, que a ideia
do termo batismo. É imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo do Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, Efésios 3 e 5. Poder para testemunhar de Jesus, Atos capítulo 1, 8. Profetizar, Atos 11, 28. E realizar milagres. Então, nós temos 2 pontos principais. Revestimento, ou derramamento de poder, e imersão. O batismo nas águas é por imersão. E ele tem uma finalidade. A finalidade do batismo por imersão é um símbolo, é uma simbologia de sepultamento. É o velho homem sendo sepultado, como foi Cristo, e ao sair da água simboliza a ressurreição. Ou seja, o velho homem morreu, foi sepultado e agora ressurge da água para viver em novidade de vida, como uma nova criatura em Cristo, aonde ele deixou de ser um pecador e agora se torna filho de Deus por adoção. É um simbolismo do que aconteceu com Jesus. Jesus morreu, foi sepultado. E ao 3º dia, Jesus ressurgiu glorioso, né? E foi ao Pai, foi glorificado e depois retornou para o céu. Então, é uma simbologia. No batismo com o Espírito Santo, é um derramamento de poder. Também é considerado como uma imersão, porque você é emergido, conforme diz aqui o texto, o Espírito Santo pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres. Então, a partir do momento que você é imerso nesse poder do Espírito Santo, e um ponto importante que eu quero trazer para os irmãos dentro desse contexto aqui, por muitos anos, eu sempre fui uma pessoa assim, muito interessada no poder do Espírito Santo. Sempre tive interesse, sempre busquei mais. E eu ouvia, na minha época de adolescente, jovem, os pastores pregando e dizia, busque os dons espirituais. Tem o dom de curar, tem o dom de línguas, tem o dom de profecia, tem o dom de discernir espírito, tem o dom de maravilha. E todos eles, para mim, foi importante. E é importante. E, a princípio, eu tinha um desejo muito grande de pregar. Eu era uma pessoa muito acanhada. E ainda sou um pouco. Mas eu desejava pregar, ser um pregador, ter eloquência. Então, eu comecei a buscar o dom da palavra. Esse dom de eloquência, poder pregar o evangelho. Mas eu também queria o dom de poder orar pelas pessoas e elas serem curadas. E eu também queria o dom de profecias, eu queria o dom de interpretar. E eu cheguei numa hora que eu fiquei num conflito. Afinal de contas, qual é o melhor dom? Mas um dia, num seminário, eu vi um pastor, já um ancião, ele trouxe um ensino para aqueles jovens que estavam naquele retiro, e eu pude ouvir uma palavra que impactou a minha vida. Ele usou uma frase quando ele disse, irmão, você que tem vivido nesse pensamento dúbio, uma hora você quer o dom da palavra, outra hora, parece que ele estava falando para mim, pode ser que tenha falado para outras pessoas também, mas ali foi diretamente para mim. Você não precisa fazer isso. Quando você orar, a partir de hoje, ore ao Senhor e diga, Senhor, me conceda o revestimento do teu poder, dos dons espirituais, para que eu possa ser útil para aquilo que te agrada. Sabe quando você abre uma porta e o vento entra? Foi isso que aconteceu. Naquele momento, tudo clareou na minha mente, no meu coração. E a partir daquele dia, eu parei de pedir, eu quero esse, aquele outro e aquele outro dom.
Eu passei a orar, Espírito Santo, eu sei que o Senhor já está comigo. Me capacita naquilo que é necessário, para que eu faça a tua obra e faça ela para a glória de Deus. Me usa nas tuas mãos, para aquilo que for útil. E louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho sido usado pelo Senhor em diversas ocasiões, em diversas situações. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem me levado a experiências maravilhosas. E isso é que é importante. Talvez você tenha vivido esse conflito que eu vivi por muito tempo. Mas a partir de hoje você pode mudar isso. Não ore pedindo especificamente um dom, mas te coloca nas mãos do Espírito Santo e diga para ele que você está disponível para ser útil naquilo que for necessário, naquilo que apraz a ele fazer. E eu tenho certeza que ele não vai te decepcionar. E as pessoas que tiverem à tua volta vão ver que você é um crente de verdade. Que você não é como muitos por aí que tem muita letra, mas não tem nenhum resultado final. Amém? Glória a Deus. O ponto 3, para nós fechar esse tópico, diz assim: uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Então, nós vemos aqui que é só por meio do batismo no Espírito Santo, ou melhor, do revestimento desse poder, é que nós cristãos temos condições de falar com ousadia a palavra do Senhor. Sem essa unção, nós vamos ser crentes acanhados, mal é mal vamos conseguir ler um versículo, mas não vamos ter condição alguma de explanar, de ensinar. Por quê? Porque a explanação, a ousadia, o poder e a autoridade, ela vem através do revestimento de poder que é nos dado através da unção do Espírito Santo. Então, só um resumo desse tópico que a gente acabou de ver, é que o propósito central do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual para o serviço divino. Então, agora nós vamos para o ponto 3, que eu acho que esse ponto aqui é o que todo mundo está esperando agora, né? Que é o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, pastor Elias. Amém. Vamos lá. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo, conforme registra Romanos, capítulo 5, verso 5. Antes de entrar no primeiro ponto, eu quero salientar aqui que, infelizmente, nós temos várias denominações, organizações religiosas, que eles não dão muita ênfase ao batismo com o Espírito Santo, porque na teologia deles, no tradicionalismo, eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa, é um vento. Foi algo que aconteceu na época de Jesus, na época dos apóstolos, e que a partir do momento em que você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo. Então, esse revestimento não é necessário, porque isso aí aconteceu lá. Então, eu poderia citar aqui várias denominações que pregam isso, que acreditam nisso, enfim. Isso também não traz nenhum demérito a esses cristãos, porque o fato é que a salvação, ela não depende do batismo com o Espírito Santo. Como nós já vimos na lição, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, melhor dizendo, para ser salvo.
Você é salvo a partir do momento que você crê em Jesus. A partir do momento que você crê em Jesus, aí você é salvo, porque a partir desse momento o Espírito Santo vem habitar em você. E ele está com você para sempre. Mas o batismo no Espírito Santo, ele é importantíssimo, porque uma coisa é você ter mestrado em teologia, uma coisa é você ter um doutorado, pós-doutorado, pós-mestrado em teologia, você ser um catedrático, um profundo conhecedor das Escrituras. E outra coisa é você ser revestido da unção. Nós vemos aqui que os discípulos precisavam ser revestidos desse poder para poder ter capacitação para dar continuidade à obra que o Senhor Jesus tinha deixado para eles dar continuidade. Ou seja, a pregação do Evangelho, pregar para outras pessoas. E a prova cabal disso é que, no primeiro discurso de Pedro, mais de 3.000 almas aceitaram Jesus compungidos, entristecidos, por entender que eram pecadores e que precisavam da misericórdia do Senhor Jesus. Então, sem essa capacitação, você pode falar por 1 hora, 2 horas, você pode falar bonito, ter muita eloquência, mas sem a unção do Espírito Santo, você não vai muito longe. Porque não é você que vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. E para isso ele concede o dom que é necessário. Aquilo que eu já falei a princípio. Quando você busca o poder, é batizado com o Espírito Santo, e você se coloca nas mãos do Espírito Santo como uma ferramenta para ser útil naquilo que apraz o Senhor fazer, então as coisas são diferentes. Mas dizer que não há necessidade de ser batizado com o Espírito Santo, isso aí é uma falácia. Eu não sei, me desculpe a expressão, mas eu acho que o irmão não tem a Bíblia completa. E nós não estamos falando aqui de Antigo Testamento, nós estamos falando do Novo Testamento, da evidência no falar em línguas, no enchimento de poder, na capacitação para executar a obra de Deus, na autoridade do Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto aqui, por exemplo, diz: as outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, ou você recebe o batismo no Espírito Santo, a evidência de que você está sendo batizado no Espírito Santo é falar em outras línguas. Essas línguas, elas são variedades de línguas. Você não entende. As pessoas que estão ouvindo não entendem. Porque você fala a língua dos anjos. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele ensina dizendo que quando nós falamos em língua, nós estamos nos edificando. Porque o Espírito Santo, que sabe que língua que você está falando, ele se encarrega de levar diante do Senhor. Então, você está sendo edificado naquele momento em que você está falando novas línguas. Por isso que Paulo aconselha que não se pode toda a igreja... Por exemplo, o que aconteceu lá no dia de Pentecoste foi mais ou menos o que Paulo depois, no futuro, vai ensinar. Se todos dentro de uma congregação, vamos supor, tem lá 20, 30, 50, 100 pessoas reunidas, e todos começarem a falar em línguas, e se não houver interpretação, que é um outro dom que o Espírito Santo concede aos irmãos, se entrar um indouto, ou seja, um descrente, um incrédulo, esse camarada vai achar o que eles também acharam lá em Jerusalém, na época do Pentecoste. Começaram a zombar, eles estão tudo embriagados aí, ó, passaram a noite aí bebendo vinho até umas horas, ó, não sabem nem o que estão dizendo, ficaram tudo doido aí, estão tudo doido. Por quê? Porque as pessoas não vão entender nada. A igreja inteira ali, os irmãos, as irmãs que estão falando em outras línguas, eles estão sendo edificados no Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. Mas é necessário que haja intérprete, porque se houver interpretação,
Quem chegar ali e que não é batizado com o Espírito Santo ou que não tenha conhecimento de Deus, ele vai começar a entender que aquilo é algo sobrenatural e ele vai começar a ter temor e vai, com certeza, dizer, o que eu devo fazer para mim poder participar disso? Isso é muito gostoso, eu estou sentindo algo diferente aqui. Você está entendendo? Ou, por outro lado, tem profecia, revelação. Então, é importante falar em línguas. Essa é a evidência do batismo. Mas os irmãos precisam, e o apóstolo Paulo também aconselha, que nós, que somos batizados do Espírito Santo, devemos procurar os melhores dons. Quais seriam os melhores dons? Numa escala de 9, você vai ver o que é melhor. Eu fiz isso por muito tempo, mas eu sempre fui, digamos assim, guloso, né? Eu quero todos para mim. Então, até o dia que eu aprendi que eu deveria me colocar nas mãos do Senhor e que o Espírito Santo me usasse naquilo que fosse essencial e necessário para o crescimento da obra do Senhor. E eu tenho vivido dessa forma. E louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós vimos aqui, que as outras línguas, ou a glossolalia, são ininteligíveis, ou seja, quem fala não entende, e quem ouve também não entende. Um outro exemplo aqui, pastor Renato, já aconteceu, um missionário, uma certa feita, ele saiu do Brasil e ele foi para a região da Amazônia. E andando lá na beira daqueles rios, ribeirinha, né, que eles falam lá, daqueles ribeirinhos lá, eles adentraram a mata e chegaram numa aldeia que nunca tinha sido acessada pelo homem. Inclusive, existia ali um temor de que aqueles índios eram tipo aqueles canibais, né? Pessoas que matavam as pessoas para comer. E aquele missionário, chegando ali com a sua esposa e aquele grupo de irmãos, eles não sabiam falar o dialeto daqueles indígenas. Mas eles oraram a Deus. E naquele momento que eles oraram, o Espírito Santo revelou para aquele missionário o dialeto e ele começou a falar com eles e começou a entender o que eles falavam. E eles foram recebidos por aquela aldeia, ficaram lá 15 dias, pregaram o evangelho, ensinaram, ou seja, fundaram ali uma pequena congregação no meio daqueles indígenas, pessoas que nunca tinham sido encontradas pela civilização. Eles encontraram no meio daquelas matas, o Espírito Santo revelou, depois eles foram estudar o idioma deles, o dialeto deles, e aprenderam também, mas naquele primeiro momento, eles tiveram o auxílio do Espírito Santo. Foi o que aconteceu lá em Jerusalém, foi o que aconteceu lá na casa de Cornélio, e eu acredito que acontece ainda hoje. Aconteceu aqui no Canadá, se eu não me engano, no ano passado aconteceu isso aqui no Canadá. Teve um encontro de senhoras aqui da igreja, e aí no momento de oração e busca do batismo com o Espírito Santo na igreja, uma das irmãs, que é canadense e fala inglês, ela começou a falar em espanhol. Ela nunca fez aula de espanhol, mas naquele dia tinha uma senhora que estava aqui na igreja e ela era de um país que falava de fala hispânica, né? Ela estava presente, não falava inglês perfeitamente, então Deus falou com essa mulher através dessa irmã aqui da nossa igreja em espanhol, sem a irmã nunca ter aprendido a falar espanhol na vida. E com toda a fluência. Com fluência. E aí quando acabou, né, a mensagem que Deus tinha para aquela outra irmã, nem ela sabia o que ela tinha falado, porque para ela só estava falando em línguas. Mas para a irmã que ouviu, ela estava falando no idioma materno dela, né, em espanhol. Que coisa mais maravilhosa. E ainda acontece. Aconteceu aqui. Eu conheço a pessoa e eu sei que realmente aconteceu. Foi algo divino. É maravilhoso. E é verdade. Só não acredita quem não quer, mas é verdade. O Espírito Santo continua o mesmo. E como diz o texto bíblico, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele está conosco. Aí vemos o ponto 2, função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 13 a 23.
As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em Espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, capítulo 14, verso 14, 16, 17. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, que sinal tangível levou Simão samaritano a desejar esse dom? Atos, capítulo 8, 18. Então, vamos aqui, nessa função das línguas. Primeiro ponto, elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo conosco, já foi dito, e isso é fato. Mas para dizer que você foi batizado no Espírito Santo, aí tem que ter essa evidência de línguas, né? Essas línguas, elas precisam ser manifestas, tá? O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. 1 Coríntios 14, 13 e 23. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Então, lá né, nós vemos que em Atos, em Jerusalém, eles receberam o dom do revestimento de poder, que eram línguas, que foi repartida sobre cada um deles como línguas de fogo, né? E eles começaram a falar em outras línguas, mas naquele momento, como já foi frisado aí pelo pastor Renato, eles, sem entender o idioma daquelas nações, daquelas pessoas que estavam ali, começaram a falar, cada uma delas, no idioma que aquelas pessoas tinham sido nascidas ou criadas, ou que falavam atualmente. Falando não de si mesmo, mas falando das grandezas de Deus. Então, nós vemos que essa operação do Espírito Santo, ela é evidente na vida dos cristãos. Um outro ponto que o comentarista destaca aqui é sobre a questão de orar em línguas, falar em mistérios com Deus. E isso nos ajuda a ter uma maior sensibilidade com o Espírito Santo. Muitos crentes têm o Espírito Santo, mas como nós já dissemos nas lições anteriores, a pessoa, ela não dá ênfase ao Espírito Santo. Ela nem... Por quê? Porque ela não conhece. É muito importante a gente conhecer o Espírito Santo que está conosco. A gente, para conhecer uma pessoa, não adianta você apenas olhar para ela uma vez, ou ter com ela uma ou duas vezes. Para você conhecer de fato uma pessoa, você precisa conviver com ela. Você precisa andar com ela, né, por um tempo, por um bom período. Aí, de fato, você vai conhecer quem é essa pessoa. Conhecer a pessoa apenas de ver não é conhecimento. Tá? Você não pode dizer nada daquela pessoa. Mas quando você tem essa intimidade com a pessoa, então é diferente. Ter a intimidade com o Espírito Santo, ter intimidade com o Pai, ter intimidade com o Filho, isso você consegue através de uma vida de devoção a Deus, através de uma vida de sinceridade, de um coração sincero, quebrantado, tirar toda a mentira da sua boca, velar pela verdade, porque o Senhor Jesus disse que quem mente não é filho de Deus, é filho do diabo, porque o diabo é mentiroso, está lá registrado nas cartas do apóstolo João, né? Quem diz que ama a Deus e comete pecado é mentiroso, né? Aí a coisa aperta. Então, guardar os mandamentos do Senhor é o primeiro passo para que você tenha intimidade com Ele. É claro que somos pecadores, é claro que aqui e ali nós vamos cometer falhas, mas nós precisamos ser conscientes dessas falhas. Nós temos que ser conscientes dos pecados que praticamos, porque somos pecadores, porém, não somos um pecador degenerado. Nós somos pecadores regenerados, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E para que nós possamos ter essa comunhão intrínseca com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é necessário que a gente tenha essa consciência. É por isso que cada dia nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Ah, pastor, mas e como é que fica? Não diz que quando a gente aceita Jesus, os nossos pecados são perdoados, são lançados no mar do esquecimento? Sim, claro. Mas acontece que no dia que você aceitou Jesus,
e se arrependeu dos seus pecados e aceitou ele como seu Salvador, você não morreu, fisicamente falando. Você não foi para o céu, você continua vivo aqui. E, por outro lado, você ainda continua tendo uma natureza carnal. Aqui, ó, você tem a natureza espiritual e a natureza carnal. E o apóstolo Paulo diz que existe uma batalha muito grande, porque a carne, ela pende para as coisas da carne, ela quer fazer, porque ela é daqui, ela é pó, ela é daqui dessa dimensão, então ela vai fazer de tudo para você continuar usufruindo das coisas que esse mundo oferece. Por outro lado, você tem o Espírito Santo que está trabalhando em você e querendo te levar 100% para o lado do Senhor, para que você cresça no conhecimento, na graça, no temor de Deus e atinja a estatura de um varão perfeito. É claro que essa perfeição ela só vai se concretizar na glorificação do que é incorruptível, quando ele passar por essa metamorfose, se tornar incorruptível, né? Aí vai se dar essa glorificação perfeita. Mas é uma batalha. A luta diária que nós temos aqui, ela é constante. Mas sou eu quem diz quem vai vencer ou perder. É você quem alimenta. Eu já falei aqui nas outras lições. A quem você alimentar é quem vai prevalecer. Se você alimentar a carne vai prevalecer sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai ficar com você, ele vai sair. Se você alimentar mais o Espírito Santo através do quebrantamento, através da devoção, através do jejum, da oração, da leitura sistemática da Bíblia, de uma vida pura, procurar viver, procurar administrar o teu olhar, entendeu? Porque nós pecamos muito com os olhos, irmão. Às vezes a gente não peca tanto com a boca, mas peca muito com os olhos. Os nossos olhos é o radar, é a câmera. E por onde o olho passa, alguma coisa é absorvida, vem para a mente, a carne, através da mente carnal, começa a maquinar alguma coisa, desce para o coração, e dependendo do que for, você já entristeceu o Espírito Santo. É complicado, mas nós estamos aqui. Não é fácil viver uma vida 100% no Espírito. Nós não conseguimos viver, mas o Espírito consegue viver em nós quando nós damos essa abertura para ele. Porque aí, como disse Paulo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele morreu para as coisas do mundo. Você já imaginou o que é morrer para o mundo? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Você morrer para as coisas do mundo, para viver para Deus. E aí você dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. Você foi crucificado com Cristo. E quem está na cruz, morre. Ou então fica sofrendo por toda a vida. Se você não morrer, você vai continuar sofrendo. Mas se você morrer, aí você ressurge para viver em novidade de vida. Aí o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz que aqueles que são do Senhor verdadeiramente, o diabo não toca. Se o diabo tem tocado em você, é porque alguma coisa ainda não está 100% no lugar. E aí você precisa ver esses conceitos. De repente você precisa morrer ainda para algumas coisas. Fazer morrer a vida da alma. O que é morrer a vida da alma? É fazer morrer os desejos da carne. É você se consagrar mais, se santificar. Santificar quer dizer se tornar puro, separado. Se separar de coisas que faz mal ao teu espírito. O Espírito Santo, na Trindade, ele é a pessoa mais sensível. É como nós já dissemos na primeira lição. Tanto é que a simbologia do Espírito Santo é uma pomba. A pomba é uma ave dócil, muito sutil, simples. Mas ela é arisca. Ela senta em algum lugar, ela fica sentada em alguma posição ali, em algum ponto, mas se algum barulho, alguma coisa acontecer no entorno dela, imediatamente ela levanta voo e vai embora. O Espírito Santo não é diferente. O Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre, mas nós, eu e você, precisamos estar submetidos à vontade do Espírito Santo. Se não acontecer isso, pastor Renato, nós vamos fazer muito barulho,
Vamos fazer muito movimento, mas não vai passar disso. Exatamente. Amém. Muito movimento. Tem gente que vai de movimento em movimento e nunca tem um encontro real com Cristo e nunca tem uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Gente, bom demais. Estamos chegando no final de mais uma lição aqui, a nossa terceira lição. E o que a gente pode tirar dessa lição? Nós tiramos de lição que o batismo no Espírito Santo ele é completamente distinto da salvação. E além disso, que o Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo é uma capacitação para você, para mim, para nós podermos fazer a diferença no reino de Deus. E o melhor de tudo, pastor Elias, que isso ainda está disponível hoje para você. É para todos nós, não é uma coisa que aconteceu no passado, é uma coisa que Deus tem para você hoje, no dia de hoje, se você abrir o seu coração e buscar o Espírito Santo com humildade e sinceridade de coração. Por que nós acreditamos que você pode experimentar isso? E por que nós acreditamos que você deve se aprofundar nesse Evangelho de Jesus? Porque nós entendemos que cada vez que um crente, que um líder, um obreiro se dispõe a aprender a palavra do Senhor, toda a comunidade, toda a igreja ganha. Então, eu gostaria de convidar você para a nossa próxima aula, que nós vamos ter no nosso próximo vídeo, que é sobre a atualidade dos dons espirituais. Então, se você está disponível aí para assistir o próximo vídeo, é sobre esse assunto que nós vamos falar. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguns dos seus irmãos da igreja, para que eles possam ser edificados também, você estará ajudando o nosso canal. Falando do nosso canal, eu gostaria que você curtisse o nosso canal agora. Se você tiver algum comentário, você pode deixar seu comentário aqui nesse vídeo ou alguma pergunta, nós vamos responder assim que possível. E não esquece de clicar no sininho para receber a notificação quando o nosso novo vídeo estiver disponível para você. Agora eu gostaria de dar um muito obrigado ao pastor Elias pelo tempo investido nessa lição, para trazer esse conhecimento para a gente. Muito obrigado, pastor. Eu encontro o senhor na próxima aula. Amém, irmão Renato. Deus abençoe a todos os irmãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos desde agora e sempre. Amém. Amém. Amém.